Olá, sétimo ano, bom dia! Como você está essa manhã de quarta-feira? Hoje, dando continuidade às nossas aulas, como toda boa quarta-feira, vocês possuem 2 aulas de geografia, uma aula de inglês e 2 aulas de história. E nesse vídeo, as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula será de geografia comigo, com o Mr. Senshi, a segunda aula de inglês com o Mr. Stefflin e a terceira aula de história com a Miss Aires. No mais, gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia, até amanhã. Fique com Deus. Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Hoje, como sempre, como toda boa quarta-feira, nós começamos amanhã com a aula de geografia. Pessoal, hoje nós vamos começar um assunto novo, módulo 2. Eu gostaria que você pegasse o seu módulo 2. Hoje a nossa aula vai ser uma aula mais tranquila, uma aula mais leve, tá bom? Eu quero explicar só alguns conceitos e para que a gente possa começar a se familiarizar com esse conteúdo, e aí as próximas aulas eu trago mais complexidade, eu trago mais conceitos, e aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Mas hoje vou começar amanhã de forma leve. Quero só dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, estou ansioso pela nossa live de geografia, o momento que eu vou poder encontrar com vocês, conversar com vocês, saber como está sendo esses dias de quarentena, tá bom? Pessoal, no seu módulo 2 de Geografia, nós vamos trabalhar então nesse capítulo 3 com o urbano, o rural e a economia brasileira. Começando na página 3, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá para a página 3, o urbano, o rural e a economia brasileira. Pessoal, para início de conversa, a gente tem que entender alguns conceitos aqui. Entre esses conceitos, né, que são principais para a gente tem que entender, então, o que eu estou chamando de urbano. Opa! Eu tenho que entender o que eu estou chamando de urbano, né, o que é ser urbano no Brasil. Esqueci de diminuir a opacidade aqui. Então, a primeira questão aqui é o urbano. Eu tenho que entender o que é esse urbano e o que é esse rural, tá bom? O urbano e o rural. E aí, pessoal, quando nós falamos de urbano, de espaço urbano, eu estou me referindo àquele espaço onde eu vou ter um aglomerado maior de pessoas, eu vou ter carros, eu vou ter atividades econômicas voltadas para o comércio, voltadas para a indústria, tá bom? Voltadas para o setor terciário, né? O que é o setor terciário? Prestação de serviços, né? Bancos, enfim, tá? Pessoal, o espaço urbano é um espaço que vai ser de quem? Vai ser um espaço da cidade. Então, quando nós falamos do espaço urbano, nós estamos falando de cidades. A cidade é um espaço urbano. E quando nós nos referimos ao espaço rural, nós estamos falando daquele espaço, pessoal, onde as atividades econômicas elas giram em torno do setor primário, ou seja, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, as casas são mais afastadas umas das outras, a gente tem um número maior de reservas naturais, tá bom? E aqui nós estamos falando de quem? Principalmente dos espaços que nós conhecemos como campo, tá bom? Pessoal, eu só queria uma coisa, começar por aqui. Nós não podemos confundir, tá bom? Urbano e rural, no seguinte sentido, em dizer que o espaço urbano ele é mais desenvolvido, mais moderno que o espaço rural. Porque espaço rural é sinônimo de roça, é sinônimo de coisa antiga, de atraso, tá? Pessoal, isso não é uma verdade. Inclusive, nós vamos falar sobre a modernidade da agricultura. Existe campo, tá? Existe espaço rural muito desenvolvido, inclusive com tecnologia de ponta, tá bom?
Hoje em dia, com internet, com TV a cabo, tá? Com agricultura completamente mecanizada, tá? Não é um tipo de indústria, mas é uma agricultura mecanizada e não por isso ela é atrasada em relação ao espaço urbano. Então, esqueça esse preconceito de que o espaço rural ele é atrasado em relação ao espaço urbano. Isso é falso, tá bom? Pessoal, vamos lá. O espaço urbano e o espaço rural, tá bom? Pessoal, aqui nós temos duas imagens. Óbvio, né? Que a imagem A, ela se refere a um espaço rural, não é? Por que ela se refere? Eu sei que ela se refere a um espaço rural. Porque, pessoal, nesse espaço, eu consigo ver aí o quê? Eu consigo ver... vou aumentar um pouco essa linha aqui. Ó, nesse espaço, eu consigo ver aí, é um espaço que concentra plantações, criações de animais, principalmente atividades voltadas à agricultura e à pecuária. Quando nós falamos já do espaço urbano, que nós já comentamos aqui, olha o espaço urbano aí. O espaço urbano, ele diferente do espaço rural, ele já vai ter uma outra configuração, né? Nesse espaço, eu já vou ter casas, centros comerciais, indústrias, tá bom? Então, olha, eles têm apenas... um não é mais desenvolvido, mais moderno que o outro. Eu tenho que entender que eles são espaços diferentes e neles acontecem relações sociais, políticas e até econômicas também diferentes, tá bom? Então, o que eu quero que você grave hoje é que um não é melhor do que o outro. Um é apenas diferente do outro. Inclusive, pessoal, o campo e a cidade, eles dependem um do outro. Principalmente a cidade, porque de onde você acha que vem a nossa comida? Não é? Do campo. De onde vem a matéria-prima para as indústrias da cidade? Elas vêm do campo. Então, elas estão interligadas. Existe aí, então, uma relação muito próxima entre campo e cidade. Beleza? Aqui, ó, mais uma imagem de um campo e de uma cidade. Só que agora presta atenção nesse campo. É um campo modernizado, tá bom? Bem diferente dessa imagem A, ó. Essa imagem A e B, as duas refletem o quê? A imagem de um campo. Esse também é um campo, mas é um campo modernizado. Enquanto a imagem D também é uma imagem de cidade, mas é de uma cidade mais moderna do que da cidade B, tá bom? Da imagem C, perdão. Bom, pessoal, a interdependência entre o campo e a cidade. Tá vendo, pessoal? É porque quando a gente pensa em campo e cidade, nós estamos pensando eles separados. Mas nós temos que lembrar que campo e cidade são espaços que estão interligados geograficamente. Eles estão próximos, estão juntos. E existe uma inter-relação entre eles. Enquanto que o campo, eu vou fazer isso aqui de uma outra forma. Vou usar até uma letra branca. E eu vou usar um texto um pouquinho maior. Enquanto o campo ele vai cuidar do setor primário, né, da economia, e aí vamos lembrar lá quem é o setor primário? Quem que é o setor primário? O setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo. Enquanto o campo ele cuida do setor primário, que são basicamente essas três atividades, a cidade, pessoal, ela vai ficar com quais setores? Com o setor secundário, tá bom? O setor secundário, quase não tá dando para ver, né? O setor secundário, deixa eu mudar essa cor, ver se ajuda. Vamos lá. Não está ficando bom. Setor secundário. O setor secundário, ele que é formado basicamente, pessoal, pelo...
Eu quero arrumar aqui pra gente organizar esse trem bonitinho. Aí, tô melhorando aqui, tô aprendendo, pessoal, também. Acho que agora vai dar mais certo. Vamos ver. Ficou preto. Ah, mas ficou dentro de uma caixa. Setor secundário. Nós também vamos ter aqui, pessoal, quem mais? O setor terciário, ok? O setor terciário. Quem que é o setor secundário, pessoal? O setor secundário é principalmente a indústria, tá? Indústria e construção civil, tá? As duas são civil. As duas fazem parte, então, do setor secundário. Enquanto que do setor terciário aqui, nós vamos ter prestação de serviços, nós vamos ter transporte, vamos ter o comércio, tá? Nós vamos ter, então, aqui uma série de atividades econômicas, então, muito importantes, tá? Para o setor das cidades. Pessoal, perceba então que os espaços, eles na verdade só dividem as atividades econômicas. Enquanto o setor primário está com agricultura, pecuária e extrativismo, que é importantíssimo para a cidade também tem atividades econômicas que são importantes para o campo, como por exemplo a indústria, de onde vêm os tratores, os insumos, as sementes geneticamente modificadas, o adubo, tudo isso é processado nas indústrias, tá ok? Os bancos estão onde? Estão nas cidades, que acabam concentrando o maior número de pessoas, tá? Pessoal, na próxima aula, eu quero falar com vocês sobre a modernização da agricultura, sobre êxodo rural, sobre estrutura fundiária. Eu queria passar uma atividadezinha para vocês. Eu queria que vocês lessem toda essa parte, então, da página 6, tá bom? Ó, nós teríamos mais tempo de aula, mas eu quero que vocês separem agora, pausem o vídeo, que vocês fizessem a leitura da página 6 até a página de vocês da página 6 à página 16. São 10 páginas com muitas imagens, tá bom? E aí vocês vão fazer a atividade esse aqui, ó, o para fazer agora, tá bom? A atividade de homework de vocês vai ser esse da página 17, tá bom? Do módulo 2. Vocês vão fazer a número 1 para responder as questões A. Só precisa fazer a questão A, tá? Não precisa fazer a questão B. Então, nós vamos fazer a questão A, nós vamos fazer a questão, a número 2, tá bom? Inteira. Beleza? A letra A e B. Então, vai fazer a número 1 e a número 2. Beleza? Da página 18. Não precisa para fazer em casa. Na próxima aula, eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Nós vamos falar sobre conceitos, inclusive, que não estão aqui no capítulo de vocês, no capítulo 2. E aí eu vou fazer uma aula um pouco mais extensa, tá? No mais, eu queria desejar a vocês uma boa aula. Amanhã nós não teremos aula, né? Nem quinta e nem sexta. É recesso e feriado. Então, eu queria que vocês aproveitassem bastante, descansassem, que assistam às lives de plantões de dúvidas dos professores. Eu estou ansioso pelas nossas lives. Eu quero ver cada um de vocês lá na live, quero conversar com vocês sobre os nossos conteúdos, saber como é que vocês estão na quarentena, tá bom? No mais, queria desejar a vocês um bom dia, uma ótima aula e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tudo bem, galera do sétimo ano? Vim aqui hoje trazer para vocês mais um conteúdo, nosso último conteúdo da semana de inglês, que vai ser because e because of. Então a gente vai entender quando é que a gente vai usar cada um deles, qual que é a diferença entre um e outro, e vai ter uma atividade sobre esse tema lá na nossa sala de aula do Google Classroom, assim como esse vídeo também vai estar lá e umas instruções sobre a atividade. Beleza? Vamos entender então como é que a gente vai usar cada um deles. Because is used before subject. Então, because ele é usado antes do sujeito, sempre vem antes do sujeito.
Então, eu sempre tenho que analisar minha frase por completo. Se tiver uma lacuna, um espaço, e depois dessa lacuna tiver um sujeito, então eu obrigatoriamente tenho que usar o because nesse caso. E o because of, eu vou usar ele antes de substantivos, certinho? Antes de coisas. Então, vou analisar da mesma forma, meu espacinho. Se depois do meu espaço tiver algum substantivo, eu tenho que usar o because of. Então, vamos entender alguns exemplos aqui. The first one, Mary is grounded because she lied. Então, Mary, ela está de castigo, she's grounded, porque ela mentiu, because she lied. Então, vamos pensar no nosso exercício que teria uma lacuna aqui nesse espaço, certinho? Porque é o que vocês vão ter que completar, com because ou because of. Então, se esse espaço é existente e depois do meu espaço vem um she, que é ela, é um subject, é um sujeito. Então, eu tenho que usar o que vem antes de sujeito, que é o because. Agora, vamos analisar o segundo exemplo. I have to organize my equipment because of the trip to the mountains. Então, aqui eu utilizei o because of. Vamos pensar que a lacuna estivesse aqui. E em seguida eu tenho the trip, a viagem. A viagem não é um sujeito, é uma coisa, certinho? Então é o meu substantivo, trip. Então vamos analisar de novo. Eu tenho que organizar meu equipamento por conta da viagem para as montanhas, ou por causa da viagem para as montanhas. Então esse é o sentido que eu tenho que usar because ou because of, certinho? Analisem esse esquema, revisem esse vídeo, vejam quantas vezes for necessário para vocês conseguirem fazer o exercício facinho, beleza? Até a nossa próxima aula. Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, falando sobre a América antes da chegada dos europeus, que é uma unidade lá no capítulo 5 do módulo 2, certo? Então, quando a gente fala em América e nos povos que habitavam a América, a gente pensa, talvez vocês pensem aí, né, nos maias, nos astecas, nos incas, porque eles são os mais conhecidos, né? E eles são conhecidos por causa da expansão marítima europeia, que o europeu veio para a América e começou aí a desbravar as matas da América, né? Então, assim, nós conhecemos a partir da história desse continente europeu que veio conquistá-los, né? Veio conquistar a América. E veio conquistar a América com um discurso de que a América ela não era civilizada. Eles seriam assim os salvadores da América, né? Aquele povo instruído e civilizado que veio civilizar uma nação que não era civilizada. E a gente vai ver que não é bem assim, porque a Europa ela tem seu apogeu ali no século XV, mas no século IV os maias, os astecas já estavam aí com uma sociedade bem formada, com um território inclusive tão vasto que foi considerado um império, né? Então, assim, nós vamos conhecer aí um pouquinho dessa cultura. Então, para começar, falando um pouquinho disso, por que a gente não fala, se a gente fala de sociedade europeia, né? Que a gente sabe que a Europa tem aí vários países. Por que a gente não fala numa sociedade americana? Por que não é possível se falar numa sociedade americana, ou seja, numa cultura que unifica ali esse povo americano? Bem, primeiro, a América ela abriga uma diversidade muito alta de culturas. Ela é composta por uma população de centenas de grupos étnicos que representam uma grande diversidade cultural. Cada grupo tinha sua própria língua, cada grupo tinha suas próprias tradições, cada grupo tinha sua própria religião. Cada grupo tinha o seu modo de se organizar, tanto politicamente, como socialmente, como economicamente. A gente vai ver um pouquinho aí de alguns desses principais grupos e vocês vão perceber que cada grupo, apesar de serem próximos, eles são diferentes uns dos outros, certo? Então, um termo que é muito usado para designar esses povos
é o termo povos pré-colombianos. E por que esse termo pré-colombiano? Pré-colombiano é o nome usado para se referir a esses povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, por isso que são pré-colombianos, antes de Cristóvão Colombo vir e descobrir a América, descobrir a América. Esses povos anteriores ao Cristóvão Colombo, eles são chamados então de povos pré-colombianos. Eu coloquei do lado alguns exemplos, né? Maias, astecas, toltecas. A gente vai ver alguns no decorrer dessa aula e da próxima aula também. O primeiro que a gente vai ver são os maias. Os maias, eles habitavam aí na região do México, na península de Yucatán. Eu coloquei esse mapazinho aqui para vocês identificarem. Essa parte verde mais escura é o local onde habitavam aí os maias. A base econômica dos maias era a agricultura, tá? E por que dessa figura aí de pessoas no cultivo de arroz? Porque a base maia era uma base de agricultores. Um outro ponto que a gente pode falar aí sobre as cidades, mas é essa questão da cidade-estado. O que é aí essa cidade-estado? A cidade-estado cada cidade, apesar de ser um vasto território maia, com mais de 2 milhões de pessoas, mais de 50 estados, cada estado tinha a sua própria maneira de governar, cada estado tinha a sua própria lei. Então, assim, eles eram o povo maia, porém, cada estado vivia de acordo com o que eles podiam viver, cada estado tinha a sua lei. Aí, nessa cidade que eu coloquei aí essa representação aí para vocês verem, vocês vão ver que no centro dessas cidades tem umas construções maiores, mais pomposas, mais opulentas. Essas construções maiores aí eram onde moravam as pessoas mais influentes da sociedade. Quem são essas pessoas mais influentes da sociedade? Os governadores, é claro, né? As pessoas aí que exerciam esse direito de governar as cidades. Os sacerdotes, porque a religião era algo importante na cultura maia, e também os artesãos. Por que os artesãos eram importantes? Porque os sacerdotes, a religião, ela é importante. E para realizar alguns rituais, é necessário alguns produtos que os artesãos fabricavam. Então, assim, não era só os sacerdotes que eram importantes nessa sociedade, mas também quem fabricava esses potes, esses instrumentos para os rituais, que são os artesãos. Essa cidade, essas casas menores, mais afastadas aí perto da mata, era onde moravam os camponeses. Os camponeses também eram a grande maioria da população, né? Que eram aqueles que se dedicavam aí ao cultivo para a sobrevivência das cidades. Dentro da cultura maia, algumas coisas se sobressaem, são bem mais interessantes. Entre elas, eu coloquei a escrita. Um dos pontos que os europeus julgam, assim, falam para legalizar o fato deles civilizarem uma civilização, uma sociedade não civilizada, para dizer que essas sociedades não eram civilizadas, um desses pontos é a questão aí da escrita. E os maias, eles tinham sim uma escrita, só que era diferente da escrita europeia. A escrita maia, ela era composta por símbolos. Não eram palavras, eram símbolos, que são chamados aí de hieróglifos. E esses símbolos, eles representavam ideias, né? Uma coisa mais vasta, não era uma palavra. Eram símbolos que representavam uma ideia. E esses símbolos, eles eram gravados em pedras e em cerâmica, também os objetos de cerâmica que eles usavam principalmente nos rituais, eles tinham aí esses símbolos gravados nessas cerâmicas, que era a maneira de escrita deles. Uma outra questão bem interessante da cultura maia é a questão da numeração
porque os maias eles desenvolveram aí o sistema de numeração que é considerado um dos mais completos do mundo, porque eles utilizavam o zero. Como vocês podem ver aí nessa imagem, e no livro de vocês também tem uma imagem parecida com essa daí, o zero era representado por essa espécie de concha. O número 1 representado por uma bolinha, né? 2, duas bolinhas, e o 5, um traço, ele representava aí 5 unidades. Então, assim, com esses 3 símbolos, uma bolinha, o traço e a concha, eles representavam, era a forma como eles representavam os numerais. E é considerado completo justamente por ter o número 0. Os maias também desenvolveram um calendário, tá aí também representado para vocês verem, que é um calendário extremamente preciso. E eles conseguiram esse calendário de forma tão precisa apenas com a observação dos astros. Então, assim, é uma sociedade que não era tão incivilizada assim como julgavam os europeus, certo? Uma outra sociedade também que é considerado um império é o Império Azteca. Os astecas, essa parte aí representada de vermelho, os astecas, eles eram um povo guerreiro que conquistavam outros povos em redor. Então, por isso que os astecas eles cresceram tanto, porque eles expandiam seus domínios através das guerras, conquistando aí outros povos. A religião para os astecas era algo assim muito importante na vida dos astecas. Os astecas, eles eram aí politeístas. O que é isso? Lembra? Eu falei para vocês que politeístas são aqueles povos que não creem em apenas um deus, mas que creem em vários deuses. E entre os deuses que os astecas cultuavam, adoravam, estava o deus Sol, que era representado como o deus da guerra. Então, assim, eles faziam os rituais de adoração ao deus da guerra, para que esse deus os abençoasse e eles pudessem conquistar aí novas terras, né? Os astecas também, eles tinham um poder militar enorme e bastante interessante. Por quê? Os astecas, eles eram estrategistas. Sim, um povo do século IV, estrategista. Pois é. Então, eles tinham estratégias de treinamento para os seus guerreiros. Os guerreiros, a partir do momento em que eles começavam a se destacar, eram cobrados de outras formas. Os guerreiros que se destacavam, eles se tornavam guerreiros de elite. Os outros guerreiros que não se destacavam tanto, eles eram considerados guerreiros de frente. Então, assim, eles tinham toda uma maneira estratégica de treinar os seus guerreiros. E também eles tinham estratégias na hora de conquistar as cidades. Eram guerreiros que estavam sempre prontos para a luta. Mas, estrategicamente também, eles evitavam o confronto. Por quê? Eles sabiam que num confronto perdia-se pessoas, perdia-se homens no confronto. Então, eles tinham assim as suas estratégias para evitar o confronto e ainda assim conquistar novas terras. Como? Eles tinham aí os chamados embaixadores, que serviam assim como uma base política. Como? Esses embaixadores, eles iam nas cidades que eles queriam conquistar. Antes dos embaixadores ir, eles já olhavam ali as cidades, já montavam uma estratégia de conquista para essa cidade. Quando eles já estavam preparados para essa conquista, eles mandavam os embaixadores. Os embaixadores chegavam nas cidades com a seguinte notícia: olha, viemos invadir as suas terras. Porém, se vocês pagarem tributos ao nosso imperador e passarem a servir o nosso imperador, nós não vamos mais guerrear com vocês. A gente vai ser na paz, na tranquilidade, vocês vêm para o nosso lado e tá tudo certo. Paga os tributos, o nosso imperador manda nessa terra também, tá certo, fechou. E aí, essa cidade rival aceitasse, não tinha guerra e eles dominavam do mesmo jeito. Se não aceitasse, aí sim eles invadiam e tinha uma guerra.
Só que esse cara, esse embaixador que eles mandavam, ele ia para essas cidades não só para fazer essa onda de paz, ele ia também para espiar essa terra, para ver como que era por dentro. Porque por fora eles já conheciam, já sabiam mais ou menos ali como que era feita as trocas de turno, as guardas, como que era protegida essa cidade. A partir do momento em que eles mandam o embaixador entra na cidade e aí ele começa a observar por dentro como que é essa organização da cidade. E assim, eles conquistam a cidade de forma bem mais fácil e bem mais rápida. Então, assim, os astecas eram exímios estrategistas. Um outro ponto interessantíssimo aí nos astecas também é essa questão do comércio. Por quê? O comércio, os astecas, eles tinham uma cidade, a capital asteca tinha um local que eles tinham aí, todo o comércio era feito nesse bairro, digamos assim, é um bairro comercial, todo o comércio era feito nesse local. Era um local bastante movimentado e enorme. Seria, se a gente colocasse hoje, não sei, talvez maior do que aí a Feira Hippie, que já é grande, 44, que é enorme, seria maior. Porque como eles conquistavam várias terras, vários mercadores comercializavam neste local. Este local, como eles gostavam, eu falei que eles gostavam no slide passado, eu falei que eles gostavam de guerra, eles estavam prontos a lutar. Esse espaço não se lutava. Esse espaço ele era feito para o comércio. Então as pessoas iam de longe para poder comercializar os seus produtos neste local. E as pessoas que comercializavam nesses locais eram pessoas que conheciam quase que o território todo. O território que os astecas iam conquistando e agregando aos seus domínios. Então, assim, era um local de cultura, de choque de cultura, assim, enorme, porque eram várias pessoas de vários locais que estavam juntos ali para negociar suas mercadorias. Então, o comércio asteca também foi algo bastante interessante. Então, pessoal, é isso. Nós falamos hoje sobre os maias e os astecas. Tem atividade para vocês lá no Classroom. Então, o código da turma aí. Mas eu acredito que vocês já estão familiarizados, né, com o Classroom, porque já é quarta-feira, então já estão mais ou menos aí acostumados com esse novo meio. Tem algumas perguntinhas lá, só 4 perguntinhas para vocês responderem, tá ok? E vocês respondem, mandam para mim. E aí depois a gente corrige essas questões, tá ok? Mas, próxima aulinha, o que nós vamos falar na próxima aula? Sobre os incas. A gente viu aí, os incas eles fecham aí os principais povos, né? Astecas, maias e incas. A gente vai falar um pouquinho sobre os incas. E aí nós vamos falar também um pouquinho sobre os primeiros habitantes aí do Brasil, né? Os nossos indígenas, quem eram esses indígenas. E nós vamos falar de 2 formas. Tanto de como que eles habitavam, como que era a vida dos indígenas antes da colonização, como também nós vamos falar hoje na atualidade. Como são esses índios hoje? Vamos descobrir. Então, até mais. Não esqueça de fazer a tarefa, não deixe acumular as atividades, tá ok? Saudade de vocês e até a próxima.